Bom, a gente vai fazer a apresentação aqui, né, do análise fílmica do filme Xingu, que foi um dos filmes disponibilizados pela professora para a gente fazer as análises, né? Então, vamos começar aqui. Primeiro vamos falar um pouco sobre a ficha técnica do filme, né? Então, começando pelo título, o título do filme é Xingu. O ano que ele foi gravado foi 2011, mas a estreia só foi acontecer de fato em 2012. O responsável pela direção é o Cão Hamburger. O gênero do filme é aventura e biografia. E a sua duração é de 102 minutos. Bom, então falando um pouco sobre a sinopse aqui, o Xingu ele é dirigido então pelo Cão Hamburger, né, como foi mencionado anteriormente, e ele foi produzido pelo Fernando Meirelles. E o filme mergulha de cabeça na criação do Parque Indígena do Xingu, e especialmente na jornada dos irmãos Vilas Boas, que marcaram a história da defesa dos povos originários no Brasil. Então o filme ele é meio que uma mistura da reconstrução histórica como uma linguagem cinematográfica afiada, jogando luz nas tensões políticas, nas disputas de terra e nas desigualdades que sempre estiveram por trás da tal marcha para o oeste que aconteceu ali no Estado Novo, né? E a narrativa leva a gente de volta para o Estado Novo, quando Getúlio Vargas lançou a Marcha para o Oeste, querendo integrar o Centro-Oeste ao resto do país. E o governo via essas terras como, né, entre aspas, vazias, ignorando ali completamente a presença milenar dos povos indígenas. Então o filme vai trazer essa questão, esses confrontos, né, entre a expansão política e a expansão industrial, liderada ali pelo Estado Novo de Getúlio Vargas, e como os povos indígenas, né, principalmente do Parque do Xingu, enxergavam isso. Falando um pouco então sobre a narrativa e a estrutura dramática, o filme ele segue uma linha bem direta, né? Ele acompanha os irmãos Vilas Boas desde o começo da expedição até o momento que eles se tornaram peça-chave na criação do Parque Xingu. E dá para ver ao longo do filme e ao longo do caminho deles como eles mudam e começam como aventureiros alinhados com o projeto nacionalista, mas depois, né, no desenrolar do filme, eles acabam se tornando defensores convictos da diversidade indígena. É... E o filme também mostra vários tipos de contato entre os brancos e os indígenas. De início ali, tudo é marcado por uma certa desconfiança ou até mesmo uma hostilidade. Só que com o tempo essas relações mudam, né? Pois é, elas começam ali no filme, eles mostram que foram oferecidos presentes por parte das pessoas que estavam nessa expedição, né? Eram oferecidos presentes, que era uma prática que o SPI, né, que era o Serviço de Proteção aos Índios, que posteriormente vai se tornar a FUNAI, ela usava bastante, como se fosse uma espécie de barganha. Mas nem todo mundo reage do mesmo jeito, obviamente, né? Porque ali você tem diversas tribos indígenas, então cada um ali encara esses gestos de maneira diferente. Algumas etnias, inclusive, elas mostram curiosidades e se abrem, outras, como os chavantes presentes no filme, respondem com medo e agressividade, carregando ali traumas, né, que a gente consegue perceber, esses traumas provenientes ali de experiências violentas de passados com os brancos. Vamos também comentar aqui sobre a linguagem cinematográfica presente no filme, né? Então, assim, o visual do filme, ele é uma das maiores forças, né, dessa produção. A fotografia, ela aposta na luz natural, trazendo um tom quase documental e colocando o espectador no coração ali do centro-oeste brasileiro. Os tons terrosos presentes nas imagens, eles conectam os personagens com as paisagens do centro-oeste, deixando claro que o território é muito mais do que o cenário. Ele também é, sobretudo, parte da narrativa. Os planos abertos do filme eles mostram uma imensidão das florestas e rios, enquanto os enquadramentos fechados eles trazem as tensões humanas à tona. Então a gente consegue ver que esse jogo, né, de paleta de cores
e os planos escolhidos pela direção do filme, eles querem transmitir uma imagem. Algumas do conflito, né, onde estão ocorrendo cenas tensas, onde os planos são bem focados nos rostos dos personagens, né, ou quando eles querem mostrar é, toda a imensidão do centro-oeste brasileiro, a gente consegue ver a presença no filme de planos mais abertos. E a câmera, ela, né, consegue capturar essa energia. Quando os personagens se deslocam em caminhadas, voos e travessias dos rios, a movimentação da câmera passa uma sensação de descoberta e incerteza. Nas cenas de confronto, por exemplo, ela fica mais instável, jogando o espectador no meio do perigo. O som também, presente no filme, ele faz toda a diferença, pois a trilha sonora é sutil, que fica alterando entre silêncio e música leve, sem abafar os sons da floresta, como o vento, a água, as folhas e as vozes dos indígenas também. O território não é só o pano de fundo, ele é um personagem mesmo. E a cenografia e o figurino, eles completam o quadro mostrando aldeias, acampamentos, os uniformes dos peões, né, os ambientes burocráticos e reforçando o contraste entre os diferentes mundos que brigavam pelo controle, né, daquela terra. Vamos falar também sobre a representação dos povos indígenas no filme, que é uma coisa muito importante que foi discutida na matéria, né? Então, assim, o filme, já para deixar claro, né, ele rompe com essa visão de um indígena genérico, né? Ele vai evidenciando a diversidade dos povos, culturas e modos de organização do Brasil Central. Então, a direção do filme, eles têm uma preocupação que fica muito evidente em não criar nenhum estereótipo, né, infantil ou nenhum estereótipo que vá degenerar e ajudar a criar essa falsa imagem que a gente tem dos povos indígenas, né, principalmente no mainstream. Então, ao destacar os grupos como os Chavantes e os Carajá, a narrativa confronta as políticas estatais de homogeneização e ressalta o protagonismo do indígena no filme, mostrando ali as suas estratégias de resistência, né, as suas escolhas políticas e o vínculo profundo que eles têm com a terra, sem apagar, obviamente, a importância histórica dos irmãos Vilas Boas. E mais do que isso, o filme ele deixa nítido que os povos indígenas têm agência, suas estratégias, né, de resistência, como a gente falou, as políticas e o vínculo profundo que eles têm com a terra estão ali então presentes no centro da narrativa. Tá, vamos seguir aqui e falar um pouco sobre a articulação com o contexto político histórico, né? O filme, ele articula de maneira precisa e crítica uma série de elementos históricos que moldaram a relação entre o Estado brasileiro e os povos indígenas no século XX. Então, a Marcha para o Oeste, no filme, ela é apresentada como um projeto mesmo de colonização que buscava expandir fronteiras agrícolas e integrar a região ao mercado nacional, mas que na prática implicou sobre o avanço do território dos indígenas e anulação dos direitos originários, né? E esses problemas eles ficam bem nítidos conforme o filme vai passando. E a obra também ela evidencia como o Estado Novo instrumentalizou a imagem do indígena como um símbolo nacional. Mas só que ao mesmo tempo em que reforçava as políticas de tutela e assimilação, legitimava a intervenção estatal sobre os modos de vida das comunidades. Então, nessa perspectiva, né, o filme retoma ainda o papel do Serviço de Proteção aos Índios, que é o SPI, que posteriormente vai se tornar a FUNAI, que o SPI é essa instituição criada sobre o discurso de proteção, mas profundamente marcada por corrupção, e isso fica bastante evidenciado no filme. Não só por corrupção também, tá? Mas omissões e práticas de violência que revelam ali as contradições estruturais da política indigenista da época. Outro elemento que é central, que é muito bem evidenciado no filme, é a relação entre o Estado e a elite agrária. A obra mostra como políticos e grandes proprietários de terra disputavam os territórios indígenas como se fossem áreas devolutas, né, permitindo episódios de massacre e expulsões forçadas.
A construção de Brasília e o plano de metas impulsionaram ainda mais esse processo, sobretudo pela abertura, né, das estradas que atravessariam regiões habitadas por povos não contatados. Então esses acontecimentos, eles aumentam a urgência de criar o Parque Indígena do Xingu, que surge como uma resposta, né, a toda aquela violência crescente e ao risco iminente do extermínio mesmo de diversas etnias naquela região. Agora falando sobre os temas e as interpretações. No filme, né, a Terra ela não aparece só como um cenário. Para os povos indígenas, o território significa muito mais do que isso. Ele é um tipo de memória, um tipo de espiritualidade e é a base de tudo que liga o passado e o presente para eles. Eles não enxergam a Terra como propriedade, mas sim como parte viva de sua história. E dá para sentir no filme o quanto abandonar esse lugar dói para eles, né? É como se fosse realmente uma penitência. É a pior coisa que pode acontecer para eles. Porque ali existe a identidade deles, existe esse sentimento de pertencimento. Porque todo aquele território, todas as histórias que transitam, né, nos povos, a maneira como eles se entendem, a identidade deles é formada pelo território também, né? E o filme ele trata isso com muita sensibilidade, sem romantizar ou simplificar esses assuntos. E também fica muito claro que a violência contra os indígenas não é um detalhe ou um acaso. Ele vem de uma lógica antiga, que é a lógica colonial, que insiste em tomar as terras, descartar os saberes daqueles povos e empurrar modelos de vida que não fazem sentido para eles, né? O filme também ele joga luz na política desse encontro ou, né, desencontro de mundos. E a narrativa acompanha, obviamente, os irmãos Vilas Boas, que são os personagens centrais do filme, mas não colocam só eles no centro, né? O filme reconhece que os indígenas também decidem, agem e mudam a história. Não é mais aquele velho roteiro de herói branco salvando o dia, esse clichê cinematográfico. E ele traz e ele, né, traz o sentimento de que essas lutas estão obviamente longe de acabar, né? Porque obviamente a gente está no século XXI e o que a gente consegue perceber é que as lutas por território, as demarcações, as invasões, as grilagens, né, que acontecem até hoje na terra dos nossos povos originários. Bom, e para concluir a análise, né, a gente pode então afirmar que o Xingu ele é um filme, né, impactante e que articula uma linguagem cinematográfica e reflexão histórica para provocar realmente o espectador sobre as relações entre o Estado, território e povos indígenas, né? Ao combinar então a fotografia expressiva que a gente comentou anteriormente, a trilha sonora ali que ela é contida e a narrativa sensível. A obra, então, ela evidencia a permanência da violência estrutural e reafirma a urgência da defesa dos territórios e da cultura dos povos indígenas, né? E também faz a gente pensar sobre a violência estrutural que persiste e sobre a importância de proteger, então, os nossos povos originários e suas culturas, né? Que fazem parte, obviamente, da identidade do que é o Brasil, né? E do que é ser brasileiro também. Bom, então para concluir, essas foram as referências que foram usadas da análise. E é isso. Muito obrigado.